Olá, oitavo ano, tudo bem com vocês? Vamos continuar nosso estudo do corpo humano, hoje aqui numa aula mais participativa, ok? Então, pegue o seu caderno, pegue o seu livro, lápis, vá anotando as suas dúvidas na aula que nós teremos hoje sobre o sistema circulatório. Então, vamos começar aí. Vou compartilhar minha tela aqui com vocês, ok? E vamos começar a falar aqui sobre o nosso sistema circulatório. Veja bem, essa aula ela foi feita por essa professora aqui. Eu quero agradecer a ela, a professora Helena, que fez um trabalho maravilhoso e nós vamos utilizar a aula dela para estudar o sistema circulatório. Okay? Então, vamos lá. O sistema circulatório, ou chamado sistema cardiovascular, ele vai ser responsável pela distribuição de substâncias e remoção de substâncias, tá? Vai levar substância para o corpo, para os tecidos, vai retirar substâncias do corpo, dos tecidos, e esse transporte vai ser feito através de um tecido chamado de sangue. O sangue é um líquido que percorre todo o sistema circulatório, cumprindo algumas funções, desde o transporte de substâncias até a proteção do organismo. E o sangue é um tipo de tecido conjuntivo e as suas células estão suspensas em um líquido que nós chamamos de plasma. Olha só, então, o sangue, onde ele vai ser produzido? Veja bem, o sangue é produzido no interior dos ossos, em um local que nós chamamos de medula óssea. A medula óssea, popularmente, ela é conhecida como tutano. Lá dentro desse tutano, lá dentro da medula óssea, é onde as células sanguíneas serão produzidas. E nós temos dois tipos de células e um fragmento de célula que nós chamamos de plaquetas. Vamos falar dessas plaquetas aqui também, mas são células, existem células produzidas que nós chamamos de glóbulos vermelhos, que são as células que são capazes de transportar os gases respiratórios, principalmente aqui o oxigênio. Essas células chamadas de glóbulos brancos são as células responsáveis pela defesa do organismo. E as plaquetas vão ser aqueles fragmentos de células que vão ser responsáveis pelo processo de coagulação sanguínea. Todas essas células são produzidas aqui, veja bem, no interior do osso, tá? Dos ossos, em um local que nós chamamos de medula óssea, na medula óssea vermelha, ok? Olha só. O sangue ele vai ter os seguintes componentes. O sangue vai ser composto por uma parte líquida, que nós chamamos de plasma, composto principalmente de água, sais minerais, glicose, aminoácidos, anticorpos, entre outras substâncias químicas que estão diluídas nessa água, formando o que nós chamamos então aí de plasma. Os glóbulos vermelhos, que também são chamados de hemácias, que também podem ser chamados de eritrócitos, que vão ter como função transportar o oxigênio do pulmão para os tecidos e depois pegar um pouquinho desse gás carbônico produzido e levar até os pulmões e dessa forma promover a circulação de gases no interior do organismo. Os glóbulos brancos ou leucócitos, eles vão ser as células responsáveis pela defesa do organismo. Vão defender o organismo, por exemplo, produzindo anticorpos ou fagocitando, entre aspas, comendo bactérias e outros agentes invasores do nosso corpo. Essas plaquetas ou trombócitos vão ser estruturas responsáveis para estancar, vamos dizer assim, um sangramento. Elas vão pegar um local onde está sangrando, onde corre uma ferida, elas vão tampar essa feridinha e dessa forma o sangue para de sair naquele local, evitando grandes hemorragias. Okay? Veja bem, aqui agora mostrando como que é esse plasma, como que esse plasma é formado, como que o sangue, aliás, ele é formado. Veja bem, primeiro, o plasma, ele constitui aqui cerca de 55% de todo o volume sanguíneo. Como eu falei anteriormente, ele é composto de 90% de água e o restante, 10% restante, é formado por sais minerais, lipídios, proteínas, vitaminas, anticorpos,
hormônios, entre outras substâncias, ok? Então, esse plasma, então, aqui, ó, e aqui. Nesse tubinho aqui, olha só, o cara botou lá o sangue, né? Esse sangue coagulou, e aí nós temos o plasma, em torno de 46% a 63%, e sobrou aqui os elementos celulares. Esses elementos celulares, que são as plaquetas, os glóbulos brancos e os glóbulos vermelhos, que nós já falamos sobre ele há pouquinho ali. Veja bem, vamos falar especificamente sobre cada um deles. Primeiro, as hemácias. As hemácias, eritrócitos ou glóbulos vermelhos, são células que carregam oxigênio no nosso corpo. E elas carregam oxigênio devido à presença dessa proteína aqui, chamada de hemoglobina. O oxigênio se liga à hemoglobina nos pulmões, e essa hemoglobina, à medida que o sangue circula sai do coração, pelas artérias, vai levando oxigênio para o corpo todo. Esse sangue, com as hemácias, que tem hemoglobina no seu interior, carregando oxigênio, nós vamos chamar isso de sangue arterial, que é o sangue rico em oxigênio. Na volta, as hemácias vão se ligar a hemoglobina deixa o gás carbônico, deixa o oxigênio, desculpa, ele se liga ao gás carbônico e leva esse gás carbônico agora para os pulmões. Esse sangue agora, onde a hemoglobina está ligada ao gás carbônico, nós vamos chamar esse sangue agora de sangue venoso, tá? Se liga nisso aí, tá? E por que esse sangue aqui, ele tem essa cor vermelha? Ele é vermelho porque o principal componente do sangue é essa proteína que eu falei agora, a hemoglobina. A hemoglobina, ela é formada por ferro, e o ferro tem essa coloração avermelhada, tá? Você pega um pedacinho de ferrugem, enferrujado, alguma coisa, pega ele, esfrega na mão, e você vê que o ferrugem vai ficar vermelhinho, né, que você esfregou na sua mão. Esse vermelhinho do ferro é quem vai dar a cor vermelha do nosso sangue, ok? Agora só, os outros tipos de células são chamadas de leucócitos. Esses leucócitos são popularmente chamados de soldadinhos do nosso corpo. Soldados porque eles vão defender o nosso organismo. Eles podem sair dos vasos sanguíneos e migrar para diversas partes do corpo, e lá eles vão, né, nos defender de infecções. Vão lá e vão fagocitar bactérias. A palavra leucócito vem lá tem como etimologia da palavra leuco, branco, citocélulas, são células brancas. Isso explica uma coisinha aqui que eu falei isso, é que algumas vezes os leucócitos, eles vão fagocitando bactérias, vão matando bactérias, e alguns desses leucócitos acabam morrendo. Como eles são células brancas, eles se acumulam no local da ferida, onde está a infecção, melhor ali, aquele montão de célula branca morta, acumulada no organismo, forma um líquido que nós chamamos de pus. O pus que aparece nas feridas, na verdade, é, então, um grupo de leucócitos, de células defensoras do organismo, que morreram e se acumularam naquela região, formando, então, o que nós chamamos de pus, ok? Aqui, então, mostrando um leucócito aqui, ó, e esse leucócito aqui defendendo o organismo, ok? Então, olha só, e eles são muito elásticos e eles conseguem sair por entre as paredes dos vasos sanguíneos. Então, ele sai do sangue e passa a circular entre os tecidos. O nome do movimento de quando um leucócito sai do interior do vaso sanguíneo para o tecido, nós chamamos esse movimento de diapedese. Aqui, ó, diapedese. Diapedese, então, é o que? É quando o leucócito está dentro do vaso sanguíneo e vai para os tecidos, saindo por entre as células do endotélio. Vai saindo ali o leucócito. Então ele está realizando o que nós chamamos de uma diapedese. Aqui, de novo, um leucócito defendendo o nosso organismo de uma infecção bacteriana. Okay? E agora aqui, ó, plaquetas. Plaquetas são fragmentos de células que têm um papel muito importante. Elas controlam o sangramento. À medida que ocorre uma ferida, veja bem o que acontece aqui. As plaquetas, elas formam uma rede de proteínas,
tá, em torno daquele local que foi ferido, que foi cortado, e nessa rede de proteínas vão se juntando outras células do sangue, e vai formar, então, um coágulo. Esse coágulo evita que mais sangue saia, ou evita, por exemplo, que bactérias entrem no organismo. Então, veja bem, as plaquetas têm essa grande importância de coagular o sangue, de impedir perdas grandes de sangue, ok? Então, se liga nessa função aí. Algumas doenças diminuem o número de plaquetas. Por exemplo, a dengue, ela diminui o número de plaquetas. Por isso que quando a pessoa está com dengue, depois de algum tempo, ela aparece com várias manchas vermelhinhas pelo corpo. Aquelas manchas vermelhinhas o que ocorreu ali foi que ocorreram pequenos pontos de sangramento. Como o número de plaquetas diminuiu, não houve a formação de coágulo e ficou aqueles pontinhos vermelhinhos lá na sua pele. E algumas drogas, como por exemplo o AAS, o ácido acetil salicílico, diminui ainda mais o número de plaquetas. Por isso, tá, que quando você vê propaganda de alguns remédios para dor e para febre na TV, passa aquele cara falando rapidinho, esse medicamento vai no caso de dengue. É porque a dengue já diminui o número de plaquetas. Se você toma um remédio para dor que diminui o número, um pouco mais o número de plaquetas, pode ocorrer uma infecção séria. Então, por isso que medicamentos só devemos tomar com orientação de um médico, de um profissional. Nada de se automedicar. Aqui agora tem mostrando, olha só, como que ocorreu aqui as plaquetas ativadas, formando aqui o coágulo, o que impede a saída de mais sangue de uma ferida. E quais são as estruturas que formam o nosso sistema cardiovascular? Já vimos o sangue, agora os órgãos, tá? E outras estruturas que formam o nosso sangue, o nosso sistema cardiovascular, melhor. O coração e os vasos sanguíneos. Nos vasos sanguíneos, nós vamos ver as artérias, as veias e os capilares. Vamos falar um pouquinho sobre cada um deles, ok? Primeiro, o coração. O coração, veja bem, fica na região central do peito, okay? Com o lado dele aqui, ó, deitadinho, ele fica no meio, deitadinho para o lado esquerdo. Ele é um órgão musculoso, é o músculo oco. E veja bem, ele fica entre os pulmões. Tá? Então você tem um órgão oco deitadinho para o lado esquerdo, ok? Entre os pulmões. Ah, ele não fica do lado esquerdo, não? Não, ele fica no meio, deitadinho para o seu lado esquerdo. Beleza? Aí vamos lá. Continuando aqui, ó, a posição dele aqui. O coração, que tem mais ou menos o tamanho de sua mão fechada, ok? Então você bota sua mão fechada no peito, deitando um pouquinho para o lado esquerdo. Então ficou aqui o seu coração, a marca dele aqui no peito do indivíduo aqui. Aqui o raio-x mostrando o coração do sujeito, onde fica aqui entre os dois pulmões, protegido por um conjunto de ossos, tá? Que forma a caixa torácica, um grande osso central que nós chamamos de externo, e as costelas têm importante função aqui, essa caixa óssea, de proteger os pulmões e o coração, que são órgãos vitais. Agora aqui o coração, com os vasos que entram, que chegam e que levam o sangue para fora e para dentro dele aqui. Qual é a função do coração? Para que ele vai servir? Como ele é um órgão musculoso que tem contração, ele consegue distender e contrair, ele vai bombear sangue através do corpo. A função do coração é essa, bombear sangue através do corpo. Ele enche de sangue quando ele contrai, tá? Ele vai expulsar o sangue por interior de um dos vasos sanguíneos, que nós chamamos de artérias. Essas artérias vão levar sangue, então, para o corpo todo, tá? Então, veja bem, esse músculo, o coração é formado por um órgão, como eu falei, é um órgão muscular. O músculo que forma o coração tem nome, a gente chama de miocárdio, e ele tem essa propriedade, então, de contrair e de relaxar. Durante esse movimento de contração e relaxamento, o coração precisa de receber sangue, ele precisa receber oxigênio, ele precisa eliminar o gás carbônico, ele tem que chegar matéria para ele produzir energia. Então, existem vasos sanguíneos que irrigam todo o coração. Esses vasos sanguíneos que irrigam o coração, nós chamamos de artérias coronárias. Essas artérias coronárias é que vão irrigar o coração. O sangue que passa dentro dele não vai deixar nenhum nutriente para ele.
Então, existem os vasos sanguíneos que vão irrigar o músculo cardíaco, levando para ele oxigênio e matéria para ele produzir energia, senão ele para. Okay? Aqui, então, veja bem, o coração humano, cortar o coração para a gente poder ver ele internamente, e vamos ver aqui como que o sangue circula dentro dele e ver também o nome de alguns vasos sanguíneos importantes. Primeiro, o sangue não oxigenado vem de toda a parte do corpo. Lembra que eu falei? As hemácias vão levar o oxigênio, deixa o oxigênio, pega o gás carbônico, e agora esse sangue, quem chamou de venoso, sangue venoso, é o sangue que é rico em gás carbônico, ok? Esse sangue venoso vem de todo o corpo por meio de dois vasos sanguíneos. O sangue que vem da parte inferior do corpo vem pelo que nós chamamos de veia cava inferior. O sangue que vem da cabeça, também rico em gás carbônico, vem pela veia cava superior. Esse sangue, de novo, sangue venoso. Esse sangue agora das veias cavas, ele chega então até o átrio direito. Lembrando que até agora só sangue venoso. O átrio direito, então, se contrai e empurra o sangue para o ventrículo direito. O ventrículo direito, agora cheio de sangue, ele se contrai e empurra esse sangue agora para essa artéria pulmonar. Aí agora vem a primeira observação importante. O sangue saiu do ventrículo direito, esse sangue ele é venoso. Esse sangue venoso agora, depois da contração desse ventrículo, ele sai pela artéria pulmonar. Aí, olha só, a artéria pulmonar, ela está conduzindo o sangue venoso. Cuidado para a gente não pensar o seguinte, o sangue arterial é aquele sangue que circula na artéria. Sangue venoso é aquele que circula na veia. Não. Sangue arterial é aquele sangue rico em oxigênio. Sangue venoso é aquele sangue rico em gás carbônico. Tanto é que aqui nós estamos falando de sangue venoso, tá? E o sangue venoso está circulando aonde? Na artéria pulmonar, ok? E a artéria pulmonar vai levar esse sangue para onde? Se a artéria pulmonar, esse sangue, então, agora aqui, vai ser levado para os pulmões. Olha que essa artéria pulmonar ela se bifurca e leva sangue para o pulmão direito, pulmão esquerdo. Lá nos pulmões, tá? O sangue vai ser oxigenado. O gás carbônico vai passar para os alvéolos pulmonares, o oxigênio que está no alvéolo pulmonar vai passar para o sangue. Essa troca de gases que ocorre nos pulmões, nós chamamos de hematose. Hematose, então, é o quê? É a troca de gases que ocorre no pulmão, aonde vai deixar o oxigênio, o gás carbônico, e vai pegar o oxigênio. Esse sangue agora oxigenado, ele passa a ser chamado agora de sangue arterial, e ele vai voltar para o coração. Olha só então, como é que ele volta para o coração? Ele volta para o coração por meio desses vasos aqui, ó, que nós chamamos de veias pulmonares. Opa! Veia pulmonar e conduz sangue arterial. Então, é outra exceção aqui, veja bem. A gente pode de novo falar que o sangue arterial é o sangue que é conduzido por artéria? Não, o sangue, as veias pulmonares são vasos sanguíneos que transportam o sangue arterial, vão transportar o sangue arterial dos pulmões para o coração, lá para o átrio esquerdo. O átrio esquerdo se enche de sangue arterial, bombeia esse sangue para o ventrículo esquerdo. Esse ventrículo esquerdo agora, ele vai bombear o sangue por meio dessa artéria aorta para o corpo todo. Aí esse sangue vai lá para o pé, tá? Vai lá para a cabeça e volta para cá de novo. Volta para a artéria, para a veia cava inferior, veia cava superior. Então, nós vimos então aqui todo o processo de circulação do sangue no interior do coração. E nota algumas coisas aqui importantes, interessantes. Veja bem, esse lado aqui do coração, o lado direito, as paredes musculares são mais finas que aqui do lado esquerdo. Por que será isso? Pensa bem aqui no detalhe. Esse lado aqui, ó, o lado direito, ele vai bombear o sangue só até o pulmão. Esse lado agora aqui, ó, o lado direito, ele vai bombear sangue para o corpo todo.
Dessa forma, esse lado muscular aqui, ó, ele faz mais força. Se ele faz mais força, ele vai acabar desenvolvendo paredes mais espessas, mais muscular, mais músculo, mais força, tá? E nesse lado aqui faz menos força, então, ó, é uma força grande, mas é menor do que o do lado esquerdo, então tem paredes musculares mais finas. Guarda isso aí, ok? Então, curiosidades, então, aqui algumas curiosidades. O coração, ele mantém circulando pelo corpo cerca de 5 litros de sangue continuamente. O coração nunca para. Desde que ele é formado, ele nunca para. Quer dizer, vai parar uma vez na sua vida só, na nossa vida, né? Depois, ele vai, cada momento, ele joga 60 ml de sangue para fora dele, ok? E dentro do coração, como que é isso aqui agora? Vamos lá. Aqui o coração humano, né? Então, você para assim, já viu que o seu coração está batendo? Você já sentiu o seu coração batendo? Quantas vezes o seu coração bate em 1 minuto? Coloca a mão aí depois e tenta contar em 1 minuto quantas batidas o seu coração está batendo em 1 minutinho. Depois você dá uma corridinha, sobe dessa escada e conta de novo quanto o seu coração bateu. Vai ter alteração no número de batimentos cardíacos? Vamos pensar nisso um pouquinho. Vê lá. Então, veja só. Vamos ver então aqui o seguinte. O que acontece com o coração durante um exercício físico? Veja bem, quando você começa a fazer uma atividade física, a necessidade de oxigênio e de glicose para você produzir energia, aumenta. Dessa forma, o coração vai bater mais rápido para poder levar mais oxigênio, para levar mais glicose para os seus músculos e você conseguir produzir energia e manter as suas atividades. Então, se você estiver deitado e relaxadinho, colocar a mão no seu coração, você vai contar lá umas 60, 70 batidas por minuto. No entanto, se você correr muito, subir escada, quando você vir, os batimentos cardíacos passam lá de 120, 130 batidas por minuto, porque quanto mais atividade, maior a necessidade de oxigênio e de glicose nos músculos para ocorrer produção de energia. Por isso que o ritmo cardíaco aumenta, ok? Então, vamos lá. O coração e esse sistema de controle de batimento cardíaco é um sistema elétrico. Esse sistema elétrico é ele que vai controlar os batimentos cardíacos, tá? Em todo o organismo, independente, muitas vezes, do sistema nervoso central. Então, vamos lá. E os vasos sanguíneos? Vamos falar um pouquinho. A gente já falou de sangue, de artéria que conduz sangue venoso, de veia que conduz sangue arterial. Qual a diferença de um tipo de vaso para outro? Tá? Qual a diferença de artéria para veia, afinal de contas? Ok? Vamos ver então o seguinte aqui. Vamos lá. As artérias primeiro. Artérias são vasos que transportam sangue para fora do coração. Tá? Se o vaso está controlando, levando sangue para fora do coração, nós vamos pensar já numa artéria. As paredes musculares delas são muito espessas e geralmente transportam oxigênio. Olha bem, geralmente transportam oxigênio. Olha só, as paredes delas são musculares e espessas, porque quando o coração contrai e expulsa o sangue de dentro dele, aqui, essa aqui é a artéria aorta, vai expulsar o sangue dentro dele, o sangue vai sair com uma pressão muito grande. Então, o vaso sanguíneo, a artéria, ela dilata, depois ela contrai até para ajudar na circulação do sangue todo. Ok? Certinho? Então, olha só. Existem artérias, então, aqui as duas seções. A artéria pulmonar conduz sangue venoso e a artéria lá do cordão umbilical também conduz sangue venoso. São as duas exceções que existem. Ok? Então, repetindo, artérias transportam sangue que sai do coração, apresentam paredes musculares e espessas. Beleza? As veias vão transportar o sangue de volta para o coração. Está dizendo aqui, ó, que elas trazem sangue de volta para o coração. As paredes musculares são mais finas e geralmente transportam o sangue venoso. Lembre-se, geralmente, as veias pulmonares e a veia umbilical conduz sangue oxigenado, conduz sangue arterial. Então, nesse esquema aqui, ó, olha a setinha. A setinha está levando sangue para fora do coração, artéria. A setinha está levando para dentro do coração, veia. Ok? Então,
Continuando aqui. E os capilares? Os capilares são vasos muito finos. Através desses vasos muito finos é que vai ocorrer as trocas entre o sangue e o organismo. Como ele através muito fino, que chamou de endotélio, vai permitir, por exemplo, que o oxigênio passe para o sangue, passe para o tecido, o gás carbônico passe para o sangue, que os nutrientes saem do sangue para o organismo, tá? As excretas entrem no tecido. Então, vai fazer vai fazer essa troca no organismo todo. Além disso, elas vão comunicar as artérias com as veias. Ok? Olha só, então. Aqui, veja bem, a estrutura da artéria, veja bem como ela é uma parede muscular bem mais grossa, a veia com a parede bem mais fina, e os endotélios, e aqui, os capilares com paredes bem mais finas, ok? E olha como vai ser essa comunicação que eu falei. O sangue vem com oxigênio, ok? Na artéria, vai se afinando, ela vai se bifurcando, vai se afinando e forma os capilares. Nos capilares, nessa rede capilar, é onde vai ocorrer as trocas. O oxigênio daqui passou para o tecido, o gás carbônico do tecido passou para o sangue, os nutrientes passaram para os tecidos, as excretas passaram para os capilares. Esses capilares vão se juntando, formam estruturas que chamam de vênulas, as vênulas se juntam e formam veias, e essas veias vão levar sangue para o nosso coração, ok? Aqui de novo as estruturas, e veja bem, à medida que o sangue circula no nosso coração, circula pelos nossos tecidos, desculpa, ela vai exercer uma pressão nesse sangue. Tá? A pressão do sangue vai exercer uma pressão nas artérias, nas veias. Essa pressão é o que nós chamamos de pressão arterial. Essa pressão arterial, ela é algo muito importante aí para a nossa vida. Tá? Algumas pessoas morrem porque a pressão arterial está muito alta. Mas antes de falar sobre isso, vamos ver aqui o seguinte. Olha bem, o sangue, ele circula, tá? Ele circula podemos dizer, em dois trajetos. Um que nós chamamos de trajeto, um dos trajetos, nós podemos chamar aqui de pressão, de pequena circulação, ou circulação pulmonar. A circulação pulmonar é aquela onde o sangue sai do coração, chegou aqui, ó, ventrículo direito, vai até os pulmões, ocorre a hematose, e esse sangue volta para o coração. De novo, o sangue saiu do coração, foi até o pulmão, ocorreu trocas gasosas, ocorreu a hematose e voltou para o coração. Essa circulação aqui, que fica entre o coração e os pulmões, nós vamos chamar de pequena circulação. Note que o sangue vai venoso e o sangue volta arterial. Você vai chamar de pequena circulação ou você vai chamar de circulação pulmonar. Aqui, como que ela acontece? Olha só, de novo. O sangue chegou no ventrículo direito, do ventrículo direito ela sai para a artéria pulmonar, da artéria pulmonar vai até os pulmões, ocorre a hematose. Através das vias pulmonares, o sangue retorna, então, para o coração. O sangue saiu do ventrículo direito e voltou para o átrio esquerdo. Isso que nós chamamos, então, de pequena circulação ou circulação pulmonar. E a grande circulação é aquela circulação que fica entre o corpo e o coração. O sangue, veja bem, vai sair aqui do ventrículo esquerdo, vai pela artéria aorta, leva sangue para o corpo inteiro, sangue arterial. Esse sangue arterial lá na rede capilares vai deixar o oxigênio, vai pegar os gás carbônicos, vai ficar sangue venoso, esse sangue venoso volta para o coração lá no átrio direito. Olha bem como que ele acontece. Como que ele acontece? O sangue sai do ventrículo esquerdo, vai então pela artéria aorta, da artéria aorta ele percorre todo o corpo. Do corpo todo agora, ele volta pelas veias cavas e vai chegar então até o átrio direito. Essa grande circulação também pode ser chamada de circulação sistêmica, ok? Vamos lá, então. Aqui mostrando a circulação de uma casa e algumas doenças que podem aparecer no sangue. Veja bem, a anemia é um tipo de doença que pode aparecer quando a pessoa, por exemplo, come mal.
Não come verduras, não come frutas, não come legumes, ela não consegue, então, obter ferro no organismo. Se não tem ferro, não tem hemácia. Se não tem hemácia, não transporta gases. A pessoa sem gases, sem oxigênio no sangue, os tecidos não são bem oxigenados e ela vai perder, então, energia. A pessoa fica fraca, desanimada, pálida, fraquinha, fraquinha, porque a pessoa tem uma alimentação ruim. Como que você evita isso? Melhorando a alimentação, ok? Então, de novo aqui, ó, a anemia, ela aparece quando a quantidade de hemácias é pequena. Normalmente, essa quantidade de hemácia pequena pode ser ou por falta de ferro ou por algum tipo de sangramento, ok? Ficou muito fraco, está muito pálido, procura um médico. A leucemia é uma doença muito mais grave. A leucemia é um tipo de câncer, onde, devido a um defeito lá na medula óssea, a gente falou no início da aula, lá no tutano, a pessoa acaba tendo uma produção anormal de células sanguíneas lá na medula óssea, e tem um tratamento sério, e que pode ser salvo com a doação de medula, tá? Então, existem umas regras para doação de medula. Nós lemos no nosso livro umas regrinhas sobre isso, antes da pandemia, sobre como que se faz a doação de medula, quem pode fazer doação de medula, quem não pode, quando pode. Bota no seu livro, dá uma pesquisadazinha nisso, eu vou botar na atividade de página para você poder ler isso aí. Então, dá uma olhadinha nisso aí. Okay? Outras doenças do coração, você pode... tá aqui. Outras doenças aqui, veja bem, o infarto. O infarto é um tipo de doença que promove a destruição do tecido cardíaco, a destruição do miocárdio. E ele pode ocorrer quando uma das artérias, as artérias coronárias, que irrigam o coração, ela se entope. Então, ela entupiu, deixa de chegar oxigênio aqui no coração da pessoa. O coração, então, sem oxigênio, deixa de produzir energia e ele passa a funcionar de forma errada, de forma inadequada, e vai levar a um funcionamento errado dele, o que acaba podendo levar a pessoa à morte. Aqui, então, está mostrando um esquema, veja bem, aqui uma artéria coronária, essa artéria coronária foi entupida aqui. Esse entupimento pode se dar, por exemplo, devido a uma alimentação errada, muito rica em gordura. O sangue, então, não passa. Esse tecido todo aqui, que está representado em azul, deixou de receber oxigênio, e aí não vai produzir energia. E aí vai começar a funcionar errado o coração. Ok? A arteriosclerose quando ocorre, é uma outra doença que, quando ocorre o endurecimento das paredes das artérias. Esse endurecimento das paredes das artérias pode ser caracterizado por algumas coisas. Veja bem, primeiro, depósito de gordura, depósito de cálcio. À medida que deposita cálcio e gordura, o calibre do vaso vai diminuindo, ok? E, consequentemente, vai passando menos sangue. Imagina uma mangueirazinha que você vai entupindo o meio dela ali, vai passando cada vez mais, cada vez menos sangue. E esse desenvolvimento é muito lento, é muito progressivo, e vai aqui, mostrando aqui de novo o coração, aqui o coração, a artéria coronária, e veja bem, aqui foi acumulando gordura. Olha só, cada vez que vai acumulando gordura, menos sangue passa para a região seguinte do vaso coronário, até bloquear completamente esse vaso. Vou colocar aqui no vídeo para vocês, nessa aula ainda, um vídeo mostrando uma cirurgia do que nós chamamos de uma ponte de safena, uma ponte mamária, para a gente poder ver como que pode resolver isso aqui. Quando chega no caso desse, é cirurgia, mas existem coisas que nós podemos fazer para melhorar essa situação, ok? O que a gente pode fazer para melhorar isso? Primeiro, diminuir o sedentarismo. Tá certo que a gente está em pandemia, está dentro de casa, mais sentado, mas dentro de casa, o professor Peu passou algumas atividades, você pode fazer dentro de casa, para diminuir o sedentarismo. Diminuir a obesidade é melhorarmos a qualidade de nossa alimentação, diminuirmos as frituras, alimentos ricos em gordura, alimentos ricos em açúcares como refrigerante, é algo importantíssimo para a nossa saúde, para a saúde do nosso sistema circulatório. Outro fato importantíssimo, nunca fume. Se conhece alguém que fume, comece a falar para ela poder parar. O posto de saúde da Grande Vitória
tem um atendimento para pessoas que desejam parar de fumar. O tabagismo, isso é, o hábito de fumar, é um dos fatores que mais levam a problemas do sistema respiratório e cardiorrespiratório. Tá? Então, nunca fume, tá? É horrível esse hábito. E outra coisa importantíssima, ainda mais nesse momento, novamente falando sobre isso que está passando, o estresse que nós estamos passando, o estresse, ele aumenta a produção de hormônios como adrenalina e nosso coração bate mais rápido, o coração batendo mais rápido aumenta a circulação do sangue, que vai levar ao aumento da pressão sanguínea. Então, como é que combate o estresse de novo? Combate o estresse com o quê? Como é que combate o estresse? Lendo, dormindo um pouquinho, ouvindo uma boa música, praticando atividade física quando ela for permitida, ok? Jogando uma bolinha, ok? Uma alimentação mais saudável, tá? Umas frutinhas, umas verduras, em vez daquele montão de batata frita, ok? Um momento de meditação. Isso vai, com certeza, melhorar a saúde do nosso sistema circulatório. Mais uma vez, agradecendo aqui a professora Helena por esses slides, ok? Muito obrigado mesmo. E, vamos salvar aqui, e quero agradecer a vocês aí pela paciência de terem me aguentado aqui nesse período de aula que nós tivemos aqui. Está marcado aqui um tempo de quase 40 minutos que eu fiquei aqui falando para vocês. Então, mas mesmo assim, preste atenção, lá nas suas atividades, vai ter lá um exercício para vocês sobre o sistema circulatório. Vá lá, faça, anote suas dúvidas e estude sempre, tá bom? Valeu, um grande abraço, até a próxima. Valeu, deixa eu parar aqui de gravar. Muito bem, tchauzinho aí, galera.